Meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui à nossa mesa, nesse programa tão querido que nós temos feito aqui com o nosso grupo do PT e apresentando para você que está nos assistindo as estrelas do PT. E nosso grupo é um grupo muito especial, de pessoas de valor, de pessoas de caráter, de pessoas que querem o bem da nossa cidade, de pessoas trabalhadoras, de pessoas do povo. Nosso grupo é a nossa riqueza. Nossos valores humanos, eu acredito firmemente que sejam a nossa riqueza. E hoje eu tenho um prazer enorme de apresentar um grande patrimônio nosso, que é um amigo querido, um irmão querido, um guerreiro, um cidadão de uma importância insuportável, que é o nosso queridíssimo José Luiz. José Luiz é um funcionário do fórum, né, Zé Luiz? Eu tive uma surpresa enorme quando eu te vi com a gente, cara. Você acredita? Porque eu sou teu fã, independente de política, eu sou teu fã há muito tempo. Acho você um cara correto, um cara ético, um cara que faz o seu trabalho com uma elegância, com uma nobreza, é uma nobreza própria de pessoas especiais. Eu vejo isso em você, acompanho você à distância e não fazia ideia porque eu sou novo no PT. O Zé Luiz não, tá, gente? O Zé Luiz é um patrimônio antigo, só que eu, por ser novo no PT, não tinha tido ainda o prazer de saber que Zé Luiz era parte do nosso grupo. E um belo dia encontro o José Luiz nas nossas hostas, lá preparando para a nossa guerra para o bem, né? E levei o susto. Falei, meu Deus, o José Luiz é nosso. Então eu realmente tenho um prazer especial de trazer o José Luiz aqui nas nossas estrelas e apresentar José Luiz para vocês. E você que não conhece, eu quero que você tenha o prazer de conhecer o Zé Luiz por inteiro, a pessoa do Zé Luiz, tá? O grande homem que é José Luiz, que está aqui com a gente hoje. Então vamos lá, né, José? Opa. José, me conta da sua vida aí. Começa me contando aí. Alguma coisa, onde você nasceu, sua família. Primeiramente, dar um olá para todos que estão assistindo, né? E agradecer o carinho das palavras aí. Dado o devido exagero aí, eu agradeço. Mas fico muito feliz mesmo de estar acompanhando. Para mim, quando houve essa escolha aí, quando eu vi que você também estava, foi um grande incentivo, né? Eu tenho muitos amigos aqui dentro do partido, mas para mim foi muito interessante saber que você estava, porque a gente se conhece realmente das questões de você estar fazendo as perícias do fórum e tal, e a gente acaba, né, engatando em algumas conversas muito tempo, e para mim foi um prazer muito grande. A minha família é do Santa Rosa, né? A minha mãe, ela foi costureira, é a Rita lá de Santa Rosa, meu pai é Valtair, eu sou da família Vidal, moro lá em cima perto da capela ali, morei muitos anos ali, hoje moro na Ilha Gama Cerqueira. Meu pai trabalhou na fábrica de tecidos, na Garcia, e a minha mãe foi costureira, trabalhou muito tempo na Sônia, fazendo uniformes e tal. E a minha história é um pouco disso, é uma luta de dois trabalhadores, né, que lutaram para formar e garantir o estudo dos filhos, né? Hoje, se a gente é o que é por causa da luta desses dois, né? Que a gente sabe, né, que década de 80, 90 não foi uma década fácil para se criar filhos, né? Hoje já é difícil, imagina, com aquela dificuldade. Então, essa minha origem de ter conseguido estudar e alcançar determinadas coisas, é muito dessa luta dessas pessoas, né? Que eu sou muito grato. Eu fico feliz, cara, de ouvir a sua história, porque fica claro para nós todos aqui do grupo, e para você que nos assiste, que nossos companheiros e companheiras são do povo, né, cara? Nossos pais lutaram para nos criar, nós enfrentamos dificuldade, com certeza, escolas públicas. Você estudou onde? Eu estudei primeiramente na escola Anchildes Baranda, no Morro da Conceição, depois no Salles Marques e depois no Estadual São José. Eu fiz E junto com isso, né, no Estadual São José, quando eu cheguei no primeiro ano, eu também passei para o Senai e fiz Senai, fiz curso técnico no Senai, então eu trabalhava de manhã, fazia Senai de manhã, trabalhava à tarde e estudava à noite. Durante o segundo grau foi muito puxado, assim, hein, rapazinho? Muito puxado. E outra mas... coisa, quem entra pro Senai geralmente é especial. Aquela turma daquele seu tempo, quando você entrava pro Senai, o cara falou, o cara entrou pro Senai, né? Diferenciava a qualidade do sujeito, né? Sim. Eram pessoas inteligentes, dedicadas. E o Senai exigia muito porque você tinha
atividade na escola e ainda tinha o Senai extra, né? Senai extra. Tá de Mas parabéns. é uma formação muito interessante porque te ensina, né? Você ter uma formação técnica, por mais que eu não exerça a formação, ela foi interessante para você entender como é um trabalho, né? Para você entender como é aquilo. Você sair um pouquinho dessa coisa da rotina do estudar, né? Só estudar. Foi muito importante, é uma alternativa. Claro que se a gente puder manter as nossas crianças na escola para que consigam alcançar altos cursos, né, os cursos nobres, vamos dizer assim, é ótimo, mas a gente precisa ter essas alternativas técnicas, a gente precisa ter as alternativas artísticas, as alternativas esportivas, E então nós vamos a gente investir em tudo precisa isso, de né, rapaz? oportunidades, E exatamente. nossos novos Senais que virão pela frente, vamos dizer assim, né? Nós Exatamente. vamos investir em escola profissionalizante, porque a gente quer gerar oportunidade para todos, né? A Exatamente. pessoa que vai escolher o caminho, mas haverá caminhos para todos, né? Em nome Exatamente. de E Jesus. são vários. Verdade, né? Me conta ainda mais um pouco sobre você. Casado, solteiro, tem filhos? Eu sou casado, não tenho filhos. A minha esposa, ela trabalha no Sindicato Rural, no IMA, né? E a gente está aí desde. A gente tem muito tempo, né? A gente namora desde que eu tinha 18 anos e somos casados desde 2013. 2012, né? Para 2013, foi dezembro de 2012. E não temos filhos. Hoje a gente está. Hoje a Ainda gente. planejando Só ainda no isso aí, né? planejamento ainda. Então, um grande abraço para sua esposa, que nós sabemos que existe o velho ditado que por trás de um grande homem, uma grande mulher, né? Sim, sem Com dúvida, é uma pessoa que me certeza, apoia uma muito. grande mulher, que nós sabemos o grande homem que está aqui diante de Sim, nós. Então, um beijo para você, que Deus te abençoe, minha sofre um querida. pouquinho na política, né? Mas é como toda família, né, de político. É verdade. Mas sempre apoiando em todas as áreas, não só na política, né? E formação profissional? Você chegou a ter uma formação profissional em Sim, alguma sim. área? Eu sou. O que aconteceu? Eu terminei o segundo grau. Eu sempre fui conhecido por gostar de estudar. Estudar era uma coisa que eu gostava de fazer, né? Então é um, vamos dizer assim, era uma característica do Zé Luiz, né? É uma pessoa que gostava de estudar. Então, mas eu terminei o segundo grau, né? Com 16 para 17 anos, em 99, se eu não me engano. Mas aqui em Além Paraíba eu não tive condições de ir para fora, né? Porque se sustentar numa Isso cidade que acontece tenha com muita federal gente nossa, é né? muito difícil. Na época você não tinha um alojamento legal em Juiz de Fora mesmo. Você não tinha um programa de apoio ao estudante Que de nós escola vamos ter, pública, né? que é uma coisa muito importante, uma É parte do seu plano verdade. de governo que eu acho muito, muito interessante, porque eu não consegui, mesmo sendo uma pessoa. Procurei à época, né, a direção da faculdade daqui, mesmo tendo boas notas e tudo, mas era uma faculdade privada, e não tive condições de fazer. Mas eu tive, assim, a sorte, vamos botar um pouco a sorte, de, naquela época, abrir o concurso da prefeitura daqui, de Além Paraíba. E graças a um amigo, né, o Carlos Alexandre, é um amigo que mora no Rio de Janeiro, foi lá em casa, me mostrou o edital, eu estava em casa até nem meio sem perspectiva, assim, tal. E me mostrou o edital, me chamou para estudar para o concurso e eu fiz o concurso e acabei passando para a prefeitura de Além Paraíba, em primeiro lugar para agente sanitário, né? Passei, se eu não me engano, foi 2023, 2003, se eu não me engano. Não, 2001, se eu não me engano. Foi inclusive o concurso que o Oberdan ajudou o Serginho a organizar. Que é uma pessoa que até lutou muito por serviço público ali, né? Porque haviam contratados na época, ele fez o concurso e uma das pessoas que também buscou nomear esses concursados, que foi muito importante para mim. Houve uma grande ascensão social para mim, para minha família, o fato de ter passado num concurso público, né? Eu pude ali com 18 anos ter uma renda legal, era um salário, quando eu entrei um salário legal, quando saí nem tanto, mas foi graças a esse estudo aí, esse grande amigo que me levou também ali para ver esse edital, para estudar, me incentivar a estudar. E eu fiquei como agente sanitário 4 Quanto anos e tempo? meio. 4 anos e meio? 4 anos e meio. E durante lá eu tive um bom convívio, trabalhei na Secretaria de Saúde esse tempo todo, tive uma experiência, fui subordinado do Oberdan, inclusive, né? Na época. E trabalhei, era um serviço que eu sempre gostei muito. Trabalhei na vigilância sanitária, trabalhei junto com a epidemiologia,
gostava muito da epidemiologia também. Até que surgiu a oportunidade de estudar para o concurso do Tribunal de Justiça, que abriu, que tinha muitos anos também que não abria. E eu acabei vinha fazendo vários concursos, passando, mas não Deus não pegando se na esqueceu de vaga. você, né, cara? As portas foram abrindo, né? E na hora As certa veio. oportunidades aparecendo, né? E aí eu passei em terceiro lugar por fórum para oficial de justiça e lá já se vão 18 anos. 18 anos. 18 anos de Agora fórum. você é um homem da lei. De Eu 18 acho anos muito de linda essa fórum. profissão, cara. Que E- trabalhar assim, lidando diretamente com a lei, executando esses E procedimentos. é interessante porque era uma profissão que eu sequer sabia que existia, né? Porque graças a Deus eu nunca recebi a visita de nenhum oficial de justiça. Então, para mim, eu não sabia sequer que existia, mas para mim foi muito, muito interessante, né? Mas nesse meio tempo eu tive algumas conquistas que a gente fala muito de oportunidade, mas eu cheguei a fazer ProUni, né? Durante esse tempo, eu cheguei a ter nota enquanto eu estava na prefeitura, cheguei a ter nota para faculdade de medicina. Ô, rapaz. Mas aí eu fui visitar a faculdade lá e só o livro do primeiro semestre era quase um Quebrava salário o mínimo. orçamento, né? Então não tinha a menor condição de sair daqui para fazer um curso integral em Juiz de Fora e o governo federal ainda não pagava a bolsa integral. Depois eu consegui uma de cinema também, aí era no Rio, na PUC, falei, opa, dá para trabalhar. Não, não dava porque o curso na PUC também é integral. Então assim, você pode às vezes até ter oportunidades, mas não vai. E aí eu tinha acabado de passar para o fórum também, então Tava era um feliz salário da legal vida, né? e a gente acaba aí levando. Porque esse Aí, novo emprego seu de fora, inclusive, eu não sei como é que é por dentro, assim, do coração da gente, mas você se sente muito mais respeitado. Eu acho que a sociedade respeita muito uma pessoa que trabalha no Fórum. sim, Fórum você é um chega, lugar de gente, você chega e como diz o Bruno Henrique, no outro patamar, né? mas além Paraíba é interessante, a nossa profissão, ela é uma profissão muito complexa, né? Muito complicada, a gente passa por alguns problemas, mas além Paraíba, nesses 18 anos, eu tive alguns, a gente tem alguns atritos, mas é uma cidade de pessoas muito boas, assim, isso é uma coisa que, na sua maioria, são pessoas que recebem muito bem, que entendem que você está fazendo o trabalho, porque você lida com pessoas que estão respondendo por crime, né? Você lida com pessoas que estão com conflito familiar, porque hospital e fórum é lugar que ninguém vai porque quer. É Ou vai para verdade. trabalhar ou porque não tem outro jeito. Então, são dois lugares que as pessoas vão que a gente acaba tendo que lidar com conflitos. Mas além Paraíba, no geral, é uma cidade boa de se trabalhar, né? Ficou mais complexo de uns anos para cá, a gente está notando, tá mais complexo, a gente tem um modo diferente de trabalhar, mas hoje é uma cidade melhor. E acabou que depois de 10 anos, né, que eu me formei, eu consegui uma bolsa do ProUni para estudar serviço social em Teresópolis. Aqui ainda não tinha faculdade de serviço social, hoje tem, mas eu fiz serviço social, porque o direito ainda era muito caro, para você ver, ainda não dava para eu pagar a mensalidade de direito e assim, ajudar a família, vamos botar assim, né? Porque você tem a sua, você ajuda em casa, né? Você tem que comprar casa, então, e sustentar carro, né? Porque a gente vai de carro de financiamento, né? um Quando você vem instrumento de ascendendo trabalho, na né? vida, É verdade. você não ganha um carro de herança, vamos botar assim, né? Você vai lá e tem que comprar, tem que financiar. Então, você tem as suas dívidas, então não dava. Aí surgiu o ProUni, eu fiz o serviço social, era uma coisa que eu gostava, né? Eu gosto muito, admiro muito a profissão. E acabei fazendo, acabei não exercendo. Cheguei a passar para a Fiocruz. Ainda na faculdade, eu fiz um concurso para a Fiocruz. Eu cheguei a passar. Eram 2 provas. Você é muito estudioso, hein, rapazinho? Eu passei em segundo lugar, que eram 2 vagas, eu passei em segundo. Oxe, parabéns. Mas aí teve a tal da prova de título e eu era o único que não era doutor. Aí eu caí para 7º. Então aí. Ainda não foi dessa vez, né? Os outros eram doutores. Mas mesmo assim, vários passaram para outro concurso e chegou a minha vez. Só que aí eu já tinha aberto mão porque tinham passado quase 4 anos, o concurso estava vencendo e a partir daquele momento já não valia mais tanto a pena largar a carreira daqui para a carreira de lá. Então eu optei por continuar como oficial de justiça aqui, que é o que eu faço, né, até hoje, né? Meus queridos que estão nos assistindo, nós estamos aqui com um candidato especial, um homem da lei, né? Um sujeito que pode representar. Eu gostaria muito que as pessoas que trabalham em fórum, que trabalham com justiça em geral, considerassem esse candidato.
né? Porque você é um cara do meio, você conhece as ansiedades de quem trabalha no meio, e um homem da lei, com seus 18 anos de trabalho, é um cara que merece muito crédito. Porque não é à toa que você é 18 anos um homem da lei. 18 Então, se anos. você quer uma pessoa correta, ética, que pratica a justiça, que não se corrompe, que sabe, inclusive, combater as formas de irregularidades que existem por aí no dia a dia, de todas as formas, que conhece, com certeza, por esses 18 anos, todos os cantinhos da nossa cidade, todos os problemas de nossos bairros, Isso é uma verdade. você tem aqui um candidato que pode te representar. Pensa com carinho, avalia com carinho, porque nós temos aqui um representante muito especial. Eu não me lembro aqui, pode ser até que a gente não conheça todos os candidatos, que são muitos candidatos a vereadores, mas não sei aqui assim se nós temos um outro homem da lei candidato aqui nesse momento. Não, não do fórum. A gente tem, acho que, ex-policial, acho que tem um. Então, Mas do fórum, não o tem. único candidato do fórum. É um orgulho Não. para nós que Eu, esse candidato seja nosso, tá? eu digo assim que é uma profissão que me ajudou muito. Eu sempre gostei, desde a prefeitura, eu sempre gostei da parte de legislação. Nunca fiz o direito, porque, por diversas circunstâncias, hoje é uma coisa que Você é um tomaria menino muito jovem, tempo. você pode inclusive fazer se quiser, É, mas você está realizado É, profissionalmente, né? exatamente. Hoje eu gosto, as minhas pós-graduações são em direito, né? Todas que eu fiz, elas são em direito. Eu gosto muito, inclusive é uma característica, as pessoas me procuram por isso, porque eu gosto dessa lei mais prática, do que pode ser usado para o dia a dia, do que as pessoas. Talvez se eu tivesse que cair na burocracia ou na questão de depender disso para sobreviver, talvez fosse começando a perder um pouco o gosto disso, né? Então, eu encontro na questão de ir para o legislativo um pouco desse incentivo, porque aí eu consigo pegar o que tem das leis e Seu trazer um pouco conhecimento, para sua a vida das experiência. pessoas, né? E isso é uma coisa que eu busco para solucionar vários problemas, assim, para estudar os casos da cidade, nesse sentido. É essa linha que eu busco. Conta pra gente alguma coisa sobre. Você faz alguma coisa por fora de roteirista? Como é que é Sim, isso? quando acabou em 2016 a campanha que eu trabalhei na campanha municipal de prefeito, eu ajudei a organizar ela, eu fiz os bastidores, fiz as prestações de contas, isso aí, quem sabe, assim, eu fiz 52 candidatos, mais a de prefeito, então, registro de candidatura, prestação de contas, é uma coisa muito puxada, eu saí muito exausto ali, e assim, eu até me Mas muito afastei. mais experiente também, por outro Eu, lado, né? eu saí mais confiante porque eu aprendi muito. Eu tive que aprender muito, eu tive que ajudar nos recursos para os advogados. Então eu vi que eu era capaz de continuar aprendendo e resolvi dali para frente retomar um sonho antigo, que era a questão do cinema. E eu descobri essa carreira de roteirista. Eu comecei a estudar, descobri que era um estudo, que era uma carreira. E desde 2018 fui evoluindo, fui estudando, pegando vários bons professores. Estudei com roteiristas da Globo, roteiristas do SBT, roteiristas de cinema, participei de eventos, até que eu comecei a ser selecionado em rodadas de negócio e tudo. Tive uma série contratada, uma série para uma produtora que chegou a ser negociada com alguns streams, chegou a ser Então isso conversada com a rendeu muito, hein? Globoplay, chegou a ser conversada com a HBO, com a Netflix. Então, fiquei muito satisfeito com isso, mas veio a pandemia e acabou interrompendo um pouco isso. Continuei participando dos eventos virtuais, mas logo assim que acabou a pandemia, teve a Lei Paulo Gustavo. Nessa Lei Paulo Gustavo, eu já estava profissional, né, como roteirista, assim, já dominava a carreira, e eu fui selecionado nos editais do município para 2 documentários e um videoclipe. Um documentário como diretor, outro como produtor, e um videoclipe além do desenvolvimento de roteiro. Então foram 4 seleções no edital do município. Aí vieram muitas pessoas falando, nossa, mais 4, não sei o quê, da onde que veio? Eu entreguei 2 documentários e um videoclipe que estão hoje disponíveis na internet. Entreguei também um roteiro de um curta-metragem. Mas, assim, para provar que não era uma coisa do município, tudo, eu ainda ganhei alguns editais no estado também. Ganhei. Aí no estado de Minas Gerais, ninguém pode falar que é uma coisa de proximidade, né? Eu ganhei 4 editais no estado de Minas para poder trabalhar com isso e estou desenvolvendo os projetos hoje também para poder
fazer. Tô aguardando alguns outros saírem, mas é uma coisa que hoje tem me satisfeito bastante, né? Eu acabei do ano passado para cá praticamente ficando um pouco por conta disso, né? Eu cheguei a pegar umas licenças no fórum que eu tinha, no meio desse tempo aí eu tive que fazer um tratamentozinho de saúde, dei uma pausinha, mas depois eu retomei e no final, hoje eu estou praticamente só estudando questão de roteiro e trabalhando com roteiro. Esse ano eu tirei para fazer isso, né? Hoje eu estou mais disposto para fazer isso, né? Vocês veem, vocês que estão ouvindo esse rapaz, que esse é um menino privilegiado, tá? Nós do PT somos privilegiados também de tê-lo conosco. E, fora essa inteligência privilegiada e essa dedicação intensa a todas as atividades que ele faz, ele é um menino conciliador, tem o dom da palavra. Chama de menino, que eu acho você jovem, cara. Um grande homem que tem o dom da palavra e que tem o dom da conciliação. A gente, no nosso grupo, muitas vezes, o José Luiz pega a palavra, acalma os ânimos, aproxima as pessoas. É um sujeito do bem e um sujeito capaz e um sujeito que tem 18 anos de fórum para garantir que é um homem honesto, né? E da lei, e que é muito importante. Agora, José, queria saber alguma coisa sobre sua religiosidade. Eu sou um cristão de formação católica, eu sou batizado, crismado e casado Legítimo, né? pela Igreja Católica, e eu tenho, para mim, o Evangelho como um norte para todas as minhas decisões, né? Para mim, toda vez que eu entro na dúvida, eu tive uma boa formação nesse sentido. A minha catequese foi muito boa com a professora Consuelo, foi muito boa. Depois eu acabei tendo outra na Crisma também muito boa. Então, assim, eu tive uma boa formação nesse sentido e eu sempre gostei de ouvir. Não sou uma pessoa que decora versículos, longe disso, mas eu sou uma pessoa que já leu mesmo, né? Eu gosto de ler e eu tomo muito, nas dúvidas, eu tomo muito esse balizamento de ser cristão. Então, e é isso que acaba balizando todas as minhas decisões, em qualquer dúvida, toda vez que a gente chega num cruzamento, que você vai ver se vai para um lado ou para o outro, é o que eu uso para balizar, porque essa minha formação foi muito boa. Eu dei muita sorte dentro da Igreja Católica nesse sentido. E me conta agora como é que esse grande sujeito que você é, desculpa te chamar de grande sujeito toda hora, mas eu faço questão, cara, pelo Eu prazer. agradeço, acho É, um é uma pouco de honra pra exagero, gente. mas eu Falo agradeço de o coração carinho. pra você, cara. Você é um ídolo que eu tenho. E Agradeço o carinho. você, um homem estudioso, um homem religioso, um homem inteligente, um homem dedicado com sede de crescer e de saber e fazendo coisas para todos os lados diferentes. Você, como é que essa pessoa tão maravilhosa que você foi acabar no nosso grupo? Que privilégio é esse que nós tivemos, que você foi se tornar um companheiro nosso no PT? Me conta essa história. Na verdade, a minha relação com o PT é um pouco mais antiga, né? Porque, assim, como o meu pai era da fábrica de tecido, a fábrica de tecido tinha um sindicato, então eu sempre ouvi falar do Lula desde lá de trás, né? Desde a década de 80, né? Aquela coisa. Eu acompanhei a campanha do Collor e Lula lá, muito pequenininha ainda, porque eu sou de 82 ali, mas era uma coisa que eu acompanhei. Eu também tive um professor que para mim foi muito importante na questão política. E toda a minha turma lembra muito dele. Ele deu aula para minha mãe, depois deu aula para mim, que foi o professor Kleber Dutra. Conhecemos Ele, aquela figura ilustre, né? ele tem muitos anos que eu não o vejo e tudo, mas foi uma pessoa muito importante nessa formação política, porque ele fazia questão de que você assistisse o jornal à noite. Eu mesmo, novo, né? Tinha entrado na quinta série, e ele era o professor, mas era importante saber o nome dos ministros, era importante. Então a gente, naquela quinta série, depois quinta, sexta e a sétima que eu estudei com ele, foi muito importante nesse sentido. Me atinou um pouco para ver essa história, acompanhar um pouco a história e dessa coisa da política. E a história, o presidente Lula na época, ele era uma coisa que me soava muito próximo, né? Eu vi porque
era muito longe os outros candidatos, até esteticamente mesmo assim, você acaba não se identificando não só com a biografia, mas também com aquilo. E só ver aquela figura que poderia ser, sim, inclusive eu tinha um tio que parecia um pouco com ele, era afiliado ao PT, o meu tio Alvin, Alvin Pintor, ele parecia, era petista e tudo, e era uma pessoa que podia ser meu tio, sim, era uma pessoa Um homem do povo, né? aquele semblante, né? Algumas pessoas não gostam e tudo, mas pra gente é muito importante ter essa identificação, você poder ver que é uma pessoa que podia estar passando na frente da sua rua. Tem pessoas que você olha e fala, não, esse aí anda de helicóptero, então nunca pegaria um ônibus comigo, né? Então isso foi muito importante lá atrás, e isso ficou marcado para mim. Depois veio a minha mãe trabalhando como costureira, uma proximidade com o Baião à época, né? Que era uma época do PT e tudo ali. E eu comecei sendo eleitor dele na época. A minha mãe fazia as camisas, na época que ainda tinha camisa. E eu acabava vendo essas pessoas, uma ótima pessoa, sempre gostei muito dele. E depois eu não acompanhei o mandato do Oberdan na época, porque não era uma coisa que eu acompanhava, mas o primeiro mandato que eu acompanhei foi da Tata Sendon. Eu já estava inserido no concurso da prefeitura, eu já era servidor, né? E ela estava no mandato dela e me encantava muito. Uma pessoa muito aguerrida ali, realmente assim. Pena que a política perdeu, né? Vamos dizer assim, depois nunca mais ela quis, eu acho que ela não teve interesse, eu não tenho proximidade, mas era uma pessoa que me encantou muito. Fez história, né? Fez, e eu não era afiliado depois. Eu não inicialmente entrei no PT, né? Eu fui iniciado politicamente primeiro por um grande amigo de secretaria de saúde, que era o Luiz Paulo Quinop, que hoje está em Juiz de Fora, filho da Júlia Quinop, que é dentista. E o Gilcinho, que era o vereador à época que o Luiz Paulo apoiava. E eu acabei entrando para a política nisso. Mas acabei nessas coligações tendo contato com o PT e tudo. E mais para frente, quando eu quis entrar mesmo para a política, foi um contato com a Ju, né? Eu vi a Ju correndo para cima, para baixo, procurando filiados e tal. E quando eu comecei a conversar com a Ju, Uma política artesanal, vamos dizer assim, e né? ela ia com a motinha dela para um lado, para o outro e tal, passava ia no meu tio ali do lado. E assim, é uma pessoa que me encantou o esforço dela. E me lembrou muito aquele esforço da Tatá ali, você vê pessoas que são resistência, né? Porque é difícil fazer política sem dinheiro, é difícil fazer. A gente está vendo aí essas grandes campanhas, e essas pessoas eu admiro muito. E vendo aquilo, eu estava desfiliado totalmente de política, acabei me filiando, porque eu trabalhava na justiça eleitoral durante muito tempo. Aí eu acabava deixando a política de lado, mas eu acabei me filiando. E nesses entreveios aí, quando chegou 2012, a gente teve uma votação interna, eu viria de candidato a vereador, mas no final acabei caindo também como doutor, né, sendo chamado e vim como candidato a vice dela, lá atrás, em 2012. Vim como vice-prefeito na candidata. Fizemos uma campanha muito legal, com comícios, a gente ia no nosso caminhãozinho, que até hoje é lembrada, e para mim foi muito legal essa experiência ali. Uma coisa feita com o coração, a gente né? acorda trabalhando para ganhar, você nunca acorda, não tem essa, você vai acordar para conseguir o máximo de votos e é para entrar na prefeitura. Então, a gente fez uma campanha muito legal, por 15 votos não fizemos um vereador, né? Depois, na campanha de 2016, né, eu trabalhei muito junto com o Pablo, aí eu tive um contato maravilhoso com o deputado Rogério Corrêa. Comecei a ver, a gente foi lá em Belo Horizonte procurar o deputado estadual à época, Rogério Corrêa, porque já havia um grupo político na cidade, com o PT e tal, e a gente estava construindo um novo grupo do PT, e eu procurei, eu fiz questão, chamei na época o Pablo, que estava filiado ao PT, fomos lá e nós chamamos ele para vir aqui conhecer o partido. Viemos e já na próxima eleição federal a gente fez uma votação legal para ele e ele ganhou um carinho muito grande por Além Paraíba. Nessa ocasião você já era presidente, que você foi presidente do PT? Eu fui presidente, eu acho que eu fui presidente logo depois da campanha. Eu fui em 2016, isso aí, em 2016 eu já era presidente do PT. E ali a gente foi construindo, eu conhecia o Rogério Corrêa, que
maravilhoso, é um político assim, todo mundo que fala assim, eu não gosto de político, acompanha o Rogério Correia. Política é tudo igual, não faz nada. Vai lá, se tem 365 dias no ano, o cara trabalha 450. Então, assim, é um político espetacular. E tive o prazer também de trabalhar para a deputada Margarida Salomão, que os dois faziam uma dobradinha à época, né? Então, fiquei muito maravilhado com o carinho dos dois, com a consideração, com a coisa de buscar recurso mesmo. Não conseguia, ligava, tentava outro local. E eu fui fazendo essas alianças ali. Quando chegamos no impasse em 2015 ali, que a gente já estava correndo atrás de recursos para cá, tivemos a oportunidade de conhecer o pessoal da Locomotiva. E ali eu fui conquistado de vez pelo deputado federal Rogério Correia, porque eu fui conversar com os responsáveis da Locomotiva à época, e eu cheguei para eles e me perguntei, e aí? Não roda, não roda? Porque ninguém acreditava muito. Várias pessoas falavam, queriam conseguir recurso, eles estavam desacreditados também, né? Mas eu falei, vamos conversar. Nem todo mundo se alinhava ideologicamente ao Rogério, mas tiveram o prazer de conhecer o Rogério pessoalmente e tudo, e se encantaram e até hoje são apoiadores independentemente da questão partidária, porque viram na pessoa essa coisa, né, de uma pessoa dedicada ao projeto. E a gente conseguiu tirar o que chamavam de sucata, a Locomotiva, e fazer ela rodar pelo próprio vapor dela. E foi muito bonito a gente conseguir Uma conquista, né? Uma conquista maravilhosa. 2 anos depois, aí passa a eleição, né? A gente não ganha, né? A gente veio apoiando o Sérgio Ribeiro com o Pablo como vice, não ganhamos. Mas a prova de que você pode fazer uma boa política, independentemente de ganhar ou não, é que mesmo assim a gente continuou buscando recursos. Eu tento botar essa minha parceria com o Rogério, depois daquele coisa, eu fiquei muito cansado, inclusive, para não cair na tentação de voltar para a política, eu cheguei a desfiliar do partido, fiquei desfiliado um tempo, não por qualquer tipo de decepção, não, é para eu não cair em tentação. Então, eu fiquei algumas eleições afastado, até para poder estudar um pouco essa questão de roteiro e tudo. Me tomava tempo e eu sabia que se eu entrasse para a política ali de 2018 para frente, ia ser uma tentação que ia acabar puxando, e para você fazer as coisas direito, você tem que se dedicar. Então não daria para eu me dedicar, então eu preferi nem fazer. Mas continuei com o Rogério Correia. Eu era um dos únicos representantes dele aqui. E a gente continuou trazendo recursos, a gente trouxe recursos e conseguimos reformar o carro de passageiros, que foi muito importante. Hoje a gente tem a Locomotiva e o carro de passageiros, então a gente hoje já tem um trem turístico apto a funcionar. Tivemos todas essas questões aí que hoje proíbe o trem de funcionar, mas está apto. E conseguir as coisas para Além Paraíba é uma coisa que eu procurei sempre fazer, independentemente de cargo eletivo. Só que o que me trouxe de volta? Dessa última vez, né? Esse último ano aí, teve vários, né? Eu posso dizer que de setembro do ano passado para setembro, passei por várias situações, né? Algumas coisas que eu jamais imaginaria que está aqui, candidato, né? Assim, que você toma muitos sustos de saúde, né? Essa coisa, quando eu tive problema de vesícula, foi um susto e tal. Então você começa a enxergar um pouco diferente. Toda vez que você tem qualquer probleminha de saúde, você fala, opa, eu posso estar desperdiçando meu tempo fazendo determinada coisa, né? A saúde mexe, faz a gente refletir, né, cara? E a gente vai parando em determinadas encruzilhadas de decisões, e o Oberdan estava montando uma chapa e tal, eu cheguei a ter uma conversa e voltei, me filiei novamente, porque eu sei da força política que é o Oberdan, né? Eu sei da força política que ele é, e eu me filiei novamente. Mas ainda não estava muito certo. Eu queria até ser candidato, mas era uma coisa que me dava um pouco de medo de ser cansativo e tal, porque é cansativo, eu tô vendo que ser candidato é cansativo. Mas nesse meio tempo eu tive esse incentivo, tanto do deputado, né, que foi uma coisa direta, quanto dos assessores que vieram, perguntaram, você tá bem e tal, você quer, vamos fazer isso. Foi uma coisa bem de incentivo externo mesmo. A gente tem aí o governo federal, a gente tá lá, o Lucas, principalmente, uma pessoa maravilhosa, o Lucas Monteiro. Nós tivemos o prazer de conhecer, né? Quem ainda puder conhecê-lo aqui, vai ver que é uma pessoa, assim, espetacular. Falando em pessoas espetaculares, que você está lembrando esse grande irmão Lucas aí,
eu reparei aqui que na sua história, quando você foi de alguma forma conquistado para o PT, você citou duas mulheres, a Tatá Sendon e a Ju. Sim. E eu quero mandar um abraço para a Tatá Sendon e para a Ju, dizer para vocês que vocês fazem parte da história do PT. Sim. Que o trabalho que você fez, Tatá, você pode não estar fazendo agora, mas você está escrita na história do PT, como uma grande mulher que esteve nas hostes do PT. Sim. Tenho certeza que ainda com um coração de PT batendo no peito, pode estar até parada por algum motivo, mas você marcou a nossa história, né? Positivamente. Inclusive, com a sua dedicação, você trouxe para nós pessoas como José Luiz. E a Ju, que ainda está nativa, né? Que é uma pessoa guerreira. Tá e puxando a Ju, nossa. a gente pensa também na Dona Leia, que é Dona uma lenda, Leia. né? Quero mandar um beijo para Dona Leia. Uma pessoa fantástica. E quero que vocês saibam que tudo que vocês fizeram não foi em vão, né? Que a história segue, as conquistas ficam e vocês escreveram o nome da história. E hoje nós temos uma constelação de mulheres no PT, né? Que é admirável. Eu até ontem no podcast eu fiz questão de falar que, assim, às vezes a pessoa não gosta do Zé Luiz, ou às vezes só vota em mulheres. Eu falo, conheçam as mulheres candidatas do PT, conheçam quem são, é um trabalho político que elas fazem, no Elas por Elas, uma coisa que transcende eleições. Elas são aguerridas, elas têm um trabalho bonito. As pessoas têm que procurar conhecer esse esclarecidas. Trabalho, né? E o podcast aqui não precisa. Olhem as entrevistas, a gente vê um diferencial. A gente vê que são pessoas preocupadas com a cidade e politizadas. É um nível acima, realmente, em termos de política, que hoje o PT tem. É uma equipe, eu voltando, né, conhecendo o pessoal, é uma equipe muito boa. Eu posso dizer, assim, que não conhecia as antigas, mas com certeza, do que eu vi dentro do PT, é uma das melhores equipes que a gente está vendo. E realmente o termo constelação, quando você utilizou para falar, eu achei ótimo, porque realmente são estrelas que estão, não só as mulheres, mas os nossos colegas candidatos também, e eu fico muito feliz de estar outra coisa, hoje, que, aproveitando essa questão que vocês estavam colocando aí, é que vocês saibam que dentro da política existem pessoas boas e grandes pessoas, né? Você citou aqui o Rogério Correia, a Margarida Salomão. A Beatriz Cerqueira, deputada estadual também, exatamente, fantástica. Que são pessoas que são boas, né, cara? Todo político é ruim, o político é um cara que não trabalha. Vocês precisam conhecer pessoas. Precisam conhecer. Se Zé Luiz está aqui dentro da política com a gente, é porque ele teve esses exemplos e ainda tem. De um Rogério Correia, que a gente procura um defeito no cara, não acha, né, cara? Ele é fantástico. Uma Margarida Salomão, que é uma guerreira conduzindo a nossa Juiz de Fora lá. Sim. Então, há pessoas boas e corretas e decentes dentro da política. Sim. E outra coisa que eu queria aproveitar a oportunidade para pedir a você, eleitor e eleitora, para você conhecer o trabalho do José Luiz. Tá? Porque o dia que eu abri o seu folheto, cara, peraí, esse cara foi prefeito quantas vezes em Anem Paraíba? Tantas coisas grandes que você fez, graças a Deus por isso, você teve a oportunidade e fez, né? Mas são coisas grandes, então vale a pena conhecer o trabalho político. Você não fez enquanto estava eleito, você fez porque você tem essa preocupação de fazer o bem. Então eu fiquei impressionado, cara, quando eu abri o seu folheto e vi a sua obra, falei, esse menino foi prefeito de Anem Paraíba quantas vezes? Uma obra bonita, grande, de quem ama Anem Paraíba, de quem se dedicou, mesmo não tendo, naquele momento que estava trabalhando, um cargo eletivo, não é verdade? Mas você fez uma obra linda, cara, e eu queria muito... Duas coisas que você quer contar. Você já falou sobre a locomotiva. Sim, a locomotiva foi, mas quando a gente fala em locomotiva, a gente está falando de um acervo, né? E você conseguiu muito dinheiro para fazer essas coisas, né? Ajudas. O trem turístico, né? Ele é um projeto. Ele leva em conta toda a questão turística de Anem Paraíba. E eu tive o prazer de ser a pessoa que elaborou o projeto do trem turístico, que chegou no estado em 2015. E como é que você foi parar nessa função? Foi por acaso, te escolheram? Como é que foi? Como eu já tenho... A gente fazia parte de um grupo, que era o Movimento Além nos Trilhos, lá em 2015, que reunia algumas entidades, né, na época, e eu já tinha esse estudo do projeto de trem turístico, de pegar... o André do museu me alimentou muito com informações, e esse projeto foi elaborado para ser apresentado ao secretário de Estado de Cultura à época, que era ainda do governo Pimentel. A gente conseguiu ir lá, a gente foi muito bem recebido, o projeto estava caminhando muito interessante,
Fomos também a Brasília e sentamos com o ministro dos Transportes. Aí fomos levados pela deputada federal Margarida Salomão, intermediada ali pelo deputado Rogério Correia, porque os dois trabalhavam junto. O Rogério Correia era estadual e ela federal. E a deputada levou a gente no ministro, sentamos, nós resolvemos hoje, por exemplo, o trem turístico que está lá em vias de acontecer em Três Rios, nós levamos o responsável deles no Ministério do Turismo, no Ministério dos Transportes, porque ele precisava de uma carta de anuência e do aval lá de cima. E aí ele conseguiu com a FCA e tudo, porque para a gente era importante o projeto dele funcionar, porque passaria aqui na cidade. Infelizmente ele veio a falecer, o primeiro responsável, e hoje a gente não sabe muito bem como está o projeto do Trem Rio Minas, que é um outro projeto. Agora, o projeto de trem turístico de Além Paraíba, ele foi interrompido hoje porque em 2021 foi feito pela prefeitura um Natal iluminado, né? Que era para a locomotiva seguir, toda enfeitada para o público, e a prefeitura deu a autorização para poder a locomotiva ir. Só que ela não tinha competência para dar essa autorização. Quem tinha que dar era a empresa, que é da linha, que faz parte da FCA, VLI, FCA. E isso acabou gerando um processo que proibiu o trem turístico de ingressar na linha, sob pena de R$100 mil de multa para a prefeitura para a prefeitura e para o museu, que em tese seriam as pessoas responsáveis por isso. E isso está valendo. Não houve recurso da prefeitura nesse sentido e hoje a decisão é válida. Só que a alegação da empresa é que o trem turístico não pode rodar porque os trilhos não estão em condições. Ué, mas se os trilhos não estão em condições, quem que tem que manter as condições? A própria empresa. Então, no contrato dela diz que ela tem que manter. Então, se ela fala que não está em condições, por que ela não tem? Aí você vai falar, não é uma pista mais viável. Ué, mas lá em Três Rios, ela está botando milhões, dezenas de milhões. Se eu não me engano, tem notícia de jornais aí que fala em 40 e poucos milhões. Então, como é que não pode aqui e lá pode? Lá eles incentivam e aqui eles proíbem. E tem mais, eles têm um histórico de destruir o patrimônio de Além Paraíba, porque existia uma locomotiva chamada Dondoca, aqui, que os ferroviários conheciam, se eu não me engano, é uma locomotiva de manobra, que ela foi toda cortada como ferro velho, sendo patrimônio do município. Isso o Conselho do Patrimônio denuncia, tem uma notícia de jornal investigativa aí, do jornal Além Paraíba, que conta essa história. Então, temos que investigar. Se ela cometeu um crime contra o patrimônio, a gente precisa abrir uma CPI para investigar esse crime. E então, se você se tornar um vereador, você pretende tocar essas questões? O primeiro protocolo que eu vou fazer vai ser. E nós temos uma coisa muito favorável, que nesse momento temos o presidente da República no nosso partido. E a gente tem uma outra coisa favorável que muita gente não sabe, que precisa ficar sabendo. Está sendo negociada a renovação da VLI. E a gente tem que ver como que Além Paraíba vai se posicionar nisso. Porque hoje eles têm uma obrigação de manter um trem turístico pelo contrato. Se a gente não for lá em cima, se a gente não for brigar, não vai ter como. E por mais que eu tenha vontade, pessoalmente, que eu me dedique realmente sem ser candidato, que eu goste de Além Paraíba, todo deslocamento é um custo. Então, assim, eu tiro um custo para mim. Quando eu fui a Brasília, quando eu fui a Belo Horizonte, tudo foi pago com recursos próprios. A gente rachou as pessoas que foram os envolvidos na época, mas nós pagamos com o nosso recurso porque a gente acreditava muito no projeto. E é diferente você ser recebido como o Zé Luiz de Além Paraíba, que tem o projeto do trem, né? E o vereador José Luiz, que defende o projeto do trem. Então, ser recebido como autoridade por qualquer ministério, mesmo que intermediado por deputado federal, é um peso diferente. Então, eu acredito que, nesse caso, eu tenho os caminhos, eu estudo o processo, eu estudo como viabilizar isso, e eu tenho a convicção de que, se eleito, não tenho dúvidas que a gente consegue colocar esse trem para fazer o passeio ainda em 2025. Que beleza. Porque ela está pronta.
A gente tem mão de obra qualificadíssima aqui na cidade, que são as pessoas que já fizeram o trabalho. A gente precisa de pouquíssimos recursos para poder colocar ela em ponto de bala para poder ir para o trilho, e pelo menos um passeio da estação de Porto Novo até a estação de São José, a gente tem condições de fazer ainda em 2025. Então, hoje não há motivo real que proíba ela de fazer. Apenas um motivo de falta de interesse da empresa que vai fazer, e uma falta de interesse também do município, porque muitas pessoas não sabem sequer como está o projeto. Quando eu falei que tinha uma decisão judicial, não vou citar nomes, mas tem muita gente que não sabe, entendeu? Ninguém pegou o processo para lei. Então você, eleitora, que tem um sonho de ver o nosso trem turístico, não é uma coisa tão longe assim não, né, cara? Não, não é. É uma coisa ao alcance, e tem gente aqui preparada em todos os sentidos, estudiosos, dedicados, para resolver esse problema. Se você quer um representante da Câmara que seja um lutador incansável desse projeto, temos aqui o nosso querido José Luiz. Você falou que fez alguma coisa sobre cinema. E eu vi uma coisa nos seus projetos sobre mexer com o nosso cinema aqui. Você tem alguma coisa nesse sentido no seu projeto? O que acontece? A gente, uma das coisas que Além Paraíba, o cinema, né? A gente conseguiu muitos recursos para o museu, e hoje o que é o cinema da cidade ali, que é o Pop Cine, onde funciona o projeto Pop Cine no museu, ele foi feito com recursos de emenda do deputado Rogério Correia. E a nossa intenção é atuar junto ao Ministério da Cultura, junto à Ancine, para que o nosso cinema, que hoje é um projeto de formação de público, a gente consiga fazer um projeto que a gente tenha, quando um lançamento estiver acontecendo lá na cidade grande, a gente consiga ter aqui também. Porque por questões de licenciamento, você tem um prazo para utilizar os filmes no cinema nosso aqui, que é quando vai para algum streaming, a gente pode exibir. Mas quando lança lá, por questões de licenciamento, porque é muito caro, e Além Paraíba não comporta o ingresso, a não ser subsidiado, para colocar filmes e lançamentos. E isso é uma coisa que a gente já está encaminhando, já estamos correndo atrás, precisamos modernizar, precisamos ainda de um aparelho de som para o museu, e isso vai ser uma coisa que a gente está tentando ainda para esse ano, já viabilizar para o início do ano que vem. E temos também um trabalho, o Lucas esteve aqui, né? O Lucas hoje é assessor da Secretaria de Comunicação do governo, né? Ele trabalha com a Presidência da República, então hoje eu me orgulho, eu posso dizer, né, que eu não tenho só contatos com os meus deputados, que é a deputada Beatriz Cerqueira, o deputado estadual Beatriz Cerqueira, o deputado federal Rogério Correia, mas também hoje a gente tem portas abertas na Presidência da República, que é um canal muito importante para a gente poder chegar aos ministérios que nos interessam, dos ministérios que interessam para Além Paraíba. E a pessoa que está lá é uma pessoa muito dedicada para fazer projetos acontecerem. E assim, pode parecer, é um privilégio do José Luiz e tal. Não, todos os projetos, eu costumo dizer o seguinte, o que eu gosto de fazer é essa ponte para que pessoas que realizam bons projetos possam realizar os sonhos desses projetos. Então, a gente tem escolas de música em Além Paraíba que são maravilhosas. Ela tem violino para dar para o aluno, violoncelo para o aluno estudar em casa, mas estão confinados num espaço pequeno. A gente tem uma escola de dança em Além Paraíba que tem um projeto de uma centena de crianças, 200 de crianças. A gente tem em Além Paraíba uma escolinha de skate, uma escola de karatê. Tudo isso que são pessoas que às vezes levam o nome da nossa cidade lá para fora, dos esportistas principalmente, levam lá para fora. E o que eu quero fazer é intermediar recursos, buscar projetos para viabilizar. A gente não está falando nada aqui de dar uma vantagem para quem é chegar, não. Se hoje o fulano está apoiando o prefeito Y e a gente estiver lá, você na prefeitura, eu na Câmara, não interessa quem lhe apoiou. Se ele tem um projeto, a gente vai correr atrás de recurso. Porque o que é o mais importante é a gente deixar um legado para a cidade. Porque aí a população vai reconhecer. Não tem melhor campanha do que o trabalho feito. Eu acredito que se você luta, você faz,
Daqui a pouco, daqui a 4 anos, você só vai ter que mostrar o que você fez. Não tem que ficar usando de marketing, de nada para convencer. Então, quando você tem uma boa biografia, quando você tem um bom trabalho, né? Você sabe dos anos que você tem dedicado ao SUS, né? E que é o que te habilita hoje a entender essa questão também, e que eu digo que eu fiquei muito encantado com a sua candidatura, é justamente isso, é por saber o trabalho que você faz como servidor público, né? De ver como que as pessoas te recebem, é encantador, é uma coisa assim diferenciada, que assim, eu que estou dentro da política, eu vejo que a recíproca é verdadeira quando você diz os elogios, né? Porque não é comum. Talvez que, como para você, seja um hábito tratar as pessoas como você trata, seja um hábito fazer o seu trabalho como você faz, e o carinho que você tem com todas as pessoas, essa coisa que cativa. Para você, por ser um hábito, você deve achar que é uma régua que todos têm, mas não é. Então, quando você se habilita e você se sujeita, que eu digo assim, ao escrutínio popular, a ser visto pelo povo como uma pessoa para representá-lo, é um ganho enorme para Além Paraíba. Que a gente tem essa oportunidade única, e agora eu falo para as pessoas que estão vendo que, primeiro, que não tem eleição ganha, né? Isso é uma conversa que as pessoas precisam plantar e para poder dizer, né? Para criar um favoritismo. E essa é a primeira vez que a gente tem assim uma campanha super competitiva, é uma campanha com financiamento, é uma campanha com um bom candidato, que a gente sempre teve bons candidatos, mas a gente está com um bom candidato, com propostas. Então, quem puder assistir, assista aos vídeos do Márcio sobre o plano de governo, que realmente, e compara. Eu não estou pedindo só para assistir e falar, não estou pedindo voto para você votar no Márcio, porque é o Márcio, ou porque a pessoa, não, vai lá, assiste o que ele está falando, assiste o que ele propõe, compara, que eu posso garantir. Não tem outro candidato hoje que apresente propostas tão sólidas e ainda tem de brinde toda a abertura com o governo federal. De que vai adiantar a gente ter candidatos, né? Hoje nós somos os únicos alinhados com o governo federal. A gente ter aí um prefeito, uma pessoa que vai ser eleita para a cadeira da prefeitura, que passou os últimos 4 anos criticando o atual presidente, e vai passar criticando, e na próxima eleição vai lutar para tirar o atual presidente. Então não tem lógica Além Paraíba ficar para trás. Se você já percebeu como tá diferente o Brasil desse mandato para cá, se você acorda diferente, tem a lembrança de como era, você sabe, né, que tá diferente. A gente pode ter isso para Além Paraíba. E o caminho é o Dr. Márcio. Eu posso garantir isso. Não tem como se decepcionar com uma pessoa com a sua biografia. E as condições são todas favoráveis para Além Paraíba ter esse salto. A gente só não pode cair nessa ideia de favoritismo, né? Porque é importante, eu entendo que eles têm que fazer isso, mas a gente já está vendo. E eu falei uma coisa essa semana que foi muito interessante a gente ver, depois que a campanha tomou a rua, que no começo eu conheço o Dr. Márcio, gosto muito do Dr. Márcio, para a gente já começar a ver, eu vou votar no Dr. Márcio. Eu gostei do que o Dr. Márcio falou. A gente viu essa última semana, e agora, né, a próxima semana que vem aí, a mudança vai ser notória para toda a cidade. As pessoas vão ver a campanha competitiva que está chegando, que a gente já colocou na rua, e assim, eu acho que é uma oportunidade muito boa para a gente aqui. Meus queridos e minhas queridas, eu estou aqui em silêncio, encantado. Tenho certeza que a gente ouve José Luiz e se encanta. Eu tenho certeza que vocês estão encantados de conhecer essa figura ilustre, com esses projetos tão maravilhosos. É o que nós precisamos, então. Precisamos de José Luiz na Câmara. Nos dê essa oportunidade. Nós queremos uma oportunidade de fazer mais por eles, não é verdade? E eu digo para vocês, todos os projetos colocados aqui por José Luiz, que são especiais e que são de interesse da nossa comunidade, todos são abraçados por nossa equipe toda. Sim, que é um projeto de todos nós. Vem do brilhantismo desse nosso querido, da cabeça maravilhosa que ele tem, e são projetos abraçados por todos nós. Então, tudo que José Luiz prometeu aqui, a equipe nossa toda se compromete a cumprir juntinhos. E eu peço que você
se a gente não lograr êxito nessa campanha, que você me convide para fazer parte do seu grupo fora da política, tá? Porque eu tenho uma admiração enorme pelo seu trabalho e essa luta sua incansável de tentar fazer essas coisas por amor. Espero que Deus abençoe essa sua caminhada, que esse povo aí pense com carinho, com responsabilidade, para dar uma oportunidade para a gente fazer isso lá dentro da Câmara. Na verdade, vai ser muito lindo. Então, gente, esse é o José Luiz. José Luiz, você quer dizer mais alguma coisa para os nossos assistentes aí, os nossos assistidos? Eu gostaria, sim, de pedir mesmo. Uma pessoa que quer representar o povo, ela tem que pedir o voto. Eu gostaria de ter esse voto de confiança dessa vez, pedir a você que no dia 6 de outubro, você vote na urna 13123, conheça os meus projetos, o meu perfil tá lá no Instagram, que é joseluiz.13123, conheça, vá conhecer as minhas propostas, vá conhecer o que eu já fiz de trabalho realizado, você muito provavelmente deve ter visto algum dos meus encartes. Se você puder me dar essa oportunidade de estar representando o povo de Além Paraíba na Câmara, eu agradeço e eu garanto, vou fazer de tudo para não frustrar qualquer expectativa que vocês tenham, porque eu procuro conhecer os projetos, as coisas que eu defendo. Então, quando eu falo que uma coisa pode acontecer, eu estou bastante embasado, eu procuro me embasar para não iludir as pessoas, para não trazer elas para uma coisa que depois vão se decepcionar. Então, se no dia 6 de outubro você puder me dar esse voto de confiança, eu peço que vote 13123 e com certeza para a gente poder executar tudo que pretendemos legislar, para prefeito, Dr. Márcio 13. Não podemos esquecer, essa é uma oportunidade única que a gente tem de colocar Além Paraíba no rumo do crescimento do Brasil. E nós só temos a te agradecer, meu amigo, o privilégio que nós temos de ter você no nosso time. Você é um Arrascaeta do nosso time, tá? Um craque, um homem abençoado por Deus, um homem cheio de coisas boas para fazer. Peço a Deus que abra os seus caminhos, que te dê as oportunidades, porque você é uma pessoa muito especial. E agradecemos a você por isso e por estarmos juntos, tá? E assumo com você aqui, diante de nossos ouvintes aqui, pessoas que nos assistem, o compromisso, tá? De dar tudo para poder cumprir cada promessa que você fizer e ter o prazer de estar do seu lado e ver tudo isso acontecer. Então vocês pensem com carinho, voto tem que ser com responsabilidade. Temos aqui uma pessoa especial. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém. E muito obrigado pelo carinho.